Fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui das nossas análises do dia. Hoje com os jogos desta quinta-feira de Libertadores, quinta-feira de Sul-Americana e quinta-feira também de jogo da Série B para poder trazer para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, estamos indo rumo aos 300 mil inscritos. Gratidão, obrigado a cada um de vocês que está aqui comigo todos os dias. Vamos embora direto às análises dos jogos aí desta quinta-feira, porque tem alguns jogos interessantes. E a análise do nosso primeiro jogo, o jogo de Libertadores, Colo-Colo contra Atlético Bucaramanga. Jogo que não vale nada para a equipe do Colo-Colo. Na classificação ele é o último colocado, tem 2 pontos. Não consegue nem mesmo se classificar para a Sul-Americana, que seria o caso dele chegar ali na terceira colocação. Mesmo que vença a equipe do Bucaramanga, vai só a 5 pontos e não consegue alcançar o Bucaramanga. Já o Bucaramanga vale a vida para ele, porque ele pode ir para a próxima fase da Libertadores. Precisaria vencer o Colo-Colo e torcer para o Racing vencer o Fortaleza, já que a diferença de saldo de gols é muito grande. O Fortaleza tem um saldo de gols de 4 e o Bucaramanga tem saldo -3, mas existe essa possibilidade, tá? Qual é a minha análise para esse jogo aqui? Bucaramanga ou empate? O Bucaramanga não ser derrotado contra a equipe do Colo-Colo, que não venceu ninguém até agora nessa Libertadores. Para o nosso segundo jogo, temos Racing enfrentando a equipe do Fortaleza. Fortaleza, na classificação, é o segundo colocado com 8 pontos. E o Bucaramanga tá ali na cola com 6, Racing é o primeiro com 10. O que é que a equipe do Fortaleza precisa? Ela precisa pelo menos empatar o seu jogo, porque caso o Bucaramanga vença a equipe do Colo-Colo, o Fortaleza deve ficar à frente no saldo de gols, já que dificilmente o Bucaramanga vai meter aí uma goleada de 7 gols na equipe do Colo-Colo, né? Então assim, o Fortaleza joga por um empate. O jogo por si só, ele já é um jogo pegado, um jogo de um time brasileiro contra um time argentino. No jogo de ida, no Castelão, o Racing meteu 3-0 na equipe do Fortaleza. E tivemos um jogo aí marcado por muitas faltas e 4 cartões. Poderia ter saído muito mais cartões. Eu lembro que eu assisti esse jogo se o juiz não tivesse segurado tanto o jogo. O juiz, ele quis segurar os cartões. Para esse jogo de volta, imagina um jogo também muito pegado, de muitas faltas e também de muitos cartões. E a análise aqui, ó, a linha tá ótima, mais de 4,5 cartões num jogo de Libertadores, de um time argentino jogando em casa contra um time brasileiro. Cara, isso daqui tem valor demais. Inclusive, é a análise do dia do Cabeçudo, colocando aqui, ó, uma unidade do Cabeçudo, que é no valor de 2.000, para um possível retorno de R$ 3.100. Mas toda vez que eu trago a minha análise, eu sempre digo, galera, joguem com responsabilidade, o jogo é para maiores de 18 anos e aposta não é investimento, beleza? Mas tá aí, Racing contra Fortaleza, mais de 4,5 cartões na partida, e gosto sempre de lembrar, cartão vermelho conta como 2 cartões. Seria nada absurdo um cartãozinho vermelho num jogo de Libertadores de um time brasileiro contra um argentino, né? Mas tá aí, mais de 4,5 cartões na partida, odd 1,55, análise do dia do Cabeçudo para você. Agora vamos de Sul-Americana, porque o Grêmio dentro de casa enfrenta a equipe do Sportivo Luquenho. Luquenho que não venceu ninguém nessa competição, o Grêmio é o segundo colocado, ainda pode chegar na primeira colocação, caso consiga vencer o Grêmio, caso consiga vencer o Luquenho e o Godoy Cruz não vence a equipe do Atlético Grau. Temos ali hoje um saldo de gols do Grêmio de 3 gols e o saldo de gols do Godoy de 5 gols. Vamos dizer que o Godoy empatou contra o Atlético Grau, o Grêmio precisaria fazer ali 2 gols de diferença ou mais contra o Sportivo Luquenho para ir ali para outros critérios de desempate. A minha análise para esse jogo é uma vitória do Grêmio no primeiro tempo da partida com a odd de 1,51. O Grêmio vai tentar buscar a liderança do grupo, porque isso elimina um jogo na Sul-Americana, já que o primeiro colocado ele vai direto para as oitavas, enquanto o segundo colocado ele joga uma espécie ali de 16 avos, uma fase anterior. Então assim, numa temporada lotada de jogos como essa, com certeza o time ele quer diminuir a quantidade de jogos. A minha análise é que o Grêmio vença o primeiro tempo da partida no odd de 1,51. Situação similar vive a equipe do Atlético Mineiro, que joga dentro de casa contra a equipe do Cienciano. Na classificação, o Galo é o segundo colocado, o Cienciano é o primeiro. A diferença de ponto entre as duas equipes é 1 pontinho. O que é que precisa? O Galo precisa vencer a equipe do Cienciano para poder garantir
garantir a liderança do grupo e acredito muito que isso deve acontecer. Só que a odd de 1,14, não sou maluco de entrar numa odd dessa, assim seco, não dá, 1,14 não dá. O que é que eu quero buscar nesse jogo aqui? Mais de 2.5 gols, odd de 1.53. Espero um Galo vencendo e vencendo bem. E se acontecer o que costuma ter acontecido nos últimos jogos do Galo? Ele tomar um golzinho, aí fica melhor ainda para nossa operação. Mas a minha análise são mais de 2.5 gols nessa partida. Jogo decisivo para o Galo virar líder do seu grupo na Sul-Americana e eliminar um jogo assim como eu analisei o jogo do Grêmio anteriormente. Encerrando com chave de ouro, peguei um joguinho aí da Série B, Ferroviária jogando contra a equipe do Botafogo, duas equipes paulistas aí se enfrentando, duas equipes que não estão bem no campeonato. O telefone tá tocando, mas depois a gente atende. Temos aí a Ferroviária em 14º, o Botafogo em 15º. Qual é o padrão que eu consegui encontrar entre as duas equipes aqui, ó? Mais de 1.5 gols nos últimos 4 jogos da Ferroviária e mais de 1.5 gols nos últimos 4 jogos do Botafogo. São duas equipes que sofrem muitos gols durante a temporada. A minha análise, mais de 1.5 gols nessa partida, numa odd de 1.50, isso mesmo. 1.50 para sair 2 golzinhos no jogo. Pode ser 2 gols do Ferroviária, 2 gols do Botafogo, 1 gol para cada time. Pode sair 3 gols, mais gols, tanto faz. O que a gente precisa buscar é mais de 1.5 gols nessa partida. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje trouxe para vocês os jogos desta quinta-feira. Deixei o palpite do dia. A única coisa que eu peço, comenta aqui, quem ficou comigo até o finalzinho desse vídeo, comenta aqui final, quem não procrastina, quem não diz, depois eu assisto, depois eu vejo, ou então entra aqui e só pega a partezinha do palpite e não analisa os outros jogos. Comenta aqui final, só para eu saber quem são os cabeçudinhos que ficam até o final de cada vídeo. Valeu, obrigado, gratidão. Amanhã não teremos vídeo, tá? Para os jogos da sexta-feira. Sexta-feira tá com a grade assim terrível, horrível, mas voltaria aí com jogos no sábado e no domingão, beleza? Valeu, gratidão, tamo junto. Hoje vai dar